Gênesis capítulo 18. E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele levou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os ouviu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra, e disse: Meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes do teu servo. Pega um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo da árvore. Lhe trarei um bocado de pão, e confortai os vossos corações depois disso. Passareis adiante, pois para isto vieste a vosso servo. E eles disseram: Faze como dissestes. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara, e disse: Prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amasse-a e faça bolo sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe um novilho tenro e bom, e deu a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. Ele pegou manteiga e leite e o novilho que havia preparado e o colocou diante deles, e ele ficou em pé, junto deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Eles lhe disseram: Onde está Sara, tua esposa? Ele disse: Eis que está na tenda. E ele disse: Eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Por isso Sara riu dentro de si, dizendo: Depois de tão envelhecida eu terei prazer, e meu senhor, sendo também velho. E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois ela estava com medo. Ele disse: Não, mas tu riste. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: Eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele. Porque eu conheço que ele ordenará a seus filhos e sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: Porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave. Eu descerei agora, e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também, e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão nela? E seja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios. Isso esteja longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? E o Senhor disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo lugar por causa deles. E Abraão respondeu e disse:
Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirá toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E falou-lhe mais uma vez, e disse: se porventura se acharem 40 ali. Ele disse: não farei por causa dos 40. E ele disse: ó, não se ire ao Senhor. E eu falarei: se porventura se acharem 30 ali. Ele disse: não farei se eu encontrar 30 ali. E ele disse: eis que agora ousei falar ao Senhor, se porventura houver 20 ali. E ele disse: não a destruirei por causa dos 20. E ele disse: não se ire ao Senhor. E ainda eu falarei somente esta vez, se porventura se encontrarem 10 ali. E ele disse: não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão. E Abraão retornou ao seu lugar.